tarde, novamente. A gente vai começar aqui a apresentação dos trabalhos na sala 2. A gente vai começar a apresentação na sala 2 aqui do Seminário Alagoano de Medicina Tropical e Infectologia, organizado pela Liga de Medicina Tropical e Infectologia da UFAL. E aí eu vou explicar mais ou menos como vai ser a metodologia, como são 9 trabalhos, ainda não temos todos aqui, eu acho que agora talvez tenhamos quase todos, mas vai ser dividido em blocos, então vão apresentar 3 trabalhos seguidos, e a professora vai fazendo suas notas, vai fazendo suas anotações sobre os trabalhos, e a partir dos 3 trabalhos, aí a professora tem o direito de falar o que ela achou, suas considerações, pontos a melhorar, pontos positivos, e como forma também de ampliar esse debate, não ser algo tão vertical assim, vocês também podem falar o que vocês acharam dos trabalhos uns dos outros, de maneira respeitosa, obviamente, mas sintam-se livres para, por exemplo, falar que vocês conhecem algum trabalho nesse sentido, que fez uma outra via de método, por exemplo, para tentar agregar também os conhecimentos que vocês têm uns com os outros. Queria apresentar novamente a professora Cristina Fernandes e agradecer a ela ter aceitado o convite mais uma vez. Ela ajudou bastante a questão de correção dos trabalhos, dos resumos em si, e vai ser central agora para essa discussão que a gente vai fazer. Tem algum de vocês que quer que eu transmita a tela das telas de vocês, dos slides? Caso tenha, vocês teriam que ter enviado antecipadamente, mas eu acho que talvez tenha alguém. Tem alguém? Não tem? Ok. Durante a apresentação, tentem sempre manter as câmeras ligadas e quem não estiver falando, por favor, desliga o microfone, para não dar interferência. Então, vamos começar. Professora, se quiser falar algumas palavras iniciais, se não quiser também tudo bem, mas fica a seu critério. Queria só agradecer, Fernando, pelo convite novamente, tá bom? A gente vai tentar fazer essa discussão, né, para enriquecer ainda mais o evento. Só mesmo agradecer tá bom? Boa apresentação a todos. Muito obrigado. Eu vou pegar aqui a lista da ordem, vai ser a ordem que a gente postou no Instagram, para não precisar decidir agora a ordem que precisaria de mais algum tempo e tal. Para ser mais objetivo, a gente vai utilizar a mesma ordem que a gente postou lá. Nesse caso, o primeiro trabalho seria da Natália de Carvalho Lima, que está presente, sobre análise dos aplicativos móveis focados no autocuidado em epilepsia disponíveis no Brasil, estudo preliminar. Pode ir, Letícia. Seja bem-vinda e boa apresentação. Oi, boa tarde. Eu posso começar a apresentar? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, muito bem. Você tem 7 minutos. Tá bom, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês estão vendo o meu slide? Estamos sim. Pode começar. Certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Natália, sou acadêmica do 5º período de Medicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e eu vou apresentar o trabalho intitulado Aplicativos Móveis Focados no Autocuidado em Epilepsia, estudo preliminar. Para introduzir, a epilepsia, segundo a literatura, é o quarto mais comum distúrbio neurológico do mundo, ficando apenas atrás da migrânia, acidente vascular encefálico e doença de Alzheimer. Natália, sua tela não está passando o slide. Passou agora? Não, não passou. Transmita a sua tela inteira e não só o programa. Pare de compartilhar e compartilhe novamente agora a tela inteira. Todo mundo que for apresentar com slide, lembre de fazer isso, senão a gente não vai ver quando expandir o slide e não vai passar os slides. Deixa eu botar aqui. Apresentar agora... Tela inteira. A tela inteira, certo. Isso. Agora estamos. E agora passou? Sim, sim, pode continuar. Pronto, perdão. Então, como eu estava falando, segundo a literatura, a epilepsia é o quarto mais comum distúrbio neurológico do mundo, fica apenas atrás da migrânia, acidente vascular encefálico e da doença de Alzheimer. E cerca de 1/3 dessas pessoas com epilepsia
mantém as crises epiléticas refratárias ao tratamento medicamentoso, ou seja, elas continuam mantendo crises mesmo após o uso de pelo menos 2 drogas antiepiléticas ideais. E nessas pessoas com epilepsia, informações acerca das características dessas crises devem ser continuamente pesquisadas pelo médico e a equipe que as acompanha, a fim de obter essa terapêutica ideal. O grande impasse disso é que as decisões clínicas sobre os ajustes dessas medicações depende fortemente dos relatos dos pacientes, os quais podem ser bastante imprecisos. Por exemplo, os pacientes podem esquecer de relatar, ou se confundir, ou esquecer de levar o material no qual eles relataram para a consulta médica, entre outros problemas. Então, pode ser útil a utilização de algum tipo de ferramenta de cuidado em epilepsia, né, que possa melhorar essa adesão ao tratamento, reduzir as crises e os impactos negativos delas. E o que é esse autocuidado? São as habilidades do paciente de lidar com a sua própria condição crônica, com o objetivo de maximizar essa qualidade de vida. Para essa finalidade, a utilização de aplicativos móveis, né, aplicativos de celular de autocuidado, se mostra bastante promissora. Entretanto, ainda não há um estudo analisando quais e como são esses aplicativos disponíveis no Brasil. Os objetivos desse trabalho é revisar e analisar, né, justamente quais são esses aplicativos móveis de autocuidado em epilepsia disponíveis no nosso país. Da metodologia, uma pesquisa de iniciação científica, da revisão dos aplicativos de autocuidado em epilepsia, e os resultados dessa pesquisa vão fazer parte da dissertação de mestrado da minha professora e co-orientadora, que o projeto dela é a criação de um aplicativo de autocuidado em epilepsias. Para esse trabalho, foi realizada a busca na loja de aplicativo App Store e Google Play Store, pelo descritor epilepsia. Os critérios de inclusão foram aqueles aplicativos focados no autocuidado em epilepsia e desenvolvidos para essas pessoas com epilepsia e escritos em português. E foram excluídos aqueles aplicativos com uso exclusivo para profissionais de saúde, destinado a eventos ou exclusivamente educativos, ou com valor acima de R$10, né, que pode afastar o paciente de comprar. Na App Store foram encontrados 94 aplicativos e na Play Store 346 aplicativos, e apenas 3 foram incluídos. E após o download e análise desses aplicativos, foram tabelados numa planilha do Excel os descritores, funcionalidades e scores das escalas que eu vou explicar no próximo slide, né, de cada aplicativo. Esses scores foram avaliados separadamente por 2 avaliadores que em seguida chegaram a um consenso. Então, como é que a gente analisou esses aplicativos? Por meio de 2 escalas da literatura já pré-existentes e já validadas. A primeira é a Mobile App Rating Scale, né, que eu vou chamar de escala MARS, que é uma escala que analisa a qualidade de aplicativos da área da saúde em 4 grandes itens. O item de engajamento, de funcionalidade, estética e informação, e notas de 1 a 5. E a outra escala é a escala ESNE, que ela avalia o autocuidado da pessoa com epilepsia, né, sobre a própria doença, em 11 domínios de autocuidado, entre eles comunicação em saúde, gestão de tratamento, apoio social, rastreio das crises, bem-estar, entre outros. Como eu havia falado, foram inclusos apenas 3 aplicativos na pesquisa, que foram o Epilepsy Journal, Epistemic App e App Calendar, que são esses aqui. Todos eles foram gratuitos e funcionam offline. Das funções dos aplicativos, o que obteve maior número de funções foi o Epilepsy Journal. Ele apresenta calendário de crises, detalhamento das crises e alarme de medicação, entre outras funções, o que é importante porque a literatura fala que um dos maiores fatores de não adesão aos medicamentos é justamente o esquecimento ao medicamento. Então, uma função como alarme de medicação para lembrar o paciente de tomar os remédios antiepiléticos é muito útil nesse sentido. E da escala MARS, o Epilepsy Journal também obteve o maior score, né, total, porque ele pontuou o maior score em engajamento, funcionalidade e estética. Um ponto negativo que a gente observou foi que nenhum aplicativo pontuou bem informação, né? Sabidamente, informação e conhecimento sobre a própria doença é muito importante para a pessoa cuidar da sua doença, da sua condição, né? Saber os mitos e verdades, e é um ponto negativo que a gente observou nos aplicativos. Outro ponto negativo é que nenhum aplicativo apresentou embasamento em evidências. Nenhum aplicativo apresentou a ciência por trás da sua criação, que também é negativo, porque dificulta essa legitimação do aplicativo como uma ferramenta de enfrentamento da doença.
E da escala ESME, o aplicativo que mais pontuou, né, que abrangeu o maior número de domínios de autocuidado, foi o aplicativo Epistemic App, e ele se destacou porque foi o único que apresentou aspectos psicológicos da epilepsia, né, como bem-estar, né, foi o único, e gerenciamento de estresse também. E é sabidamente um fato que aspectos psicológicos interferem muito na vida da pessoa com epilepsia, inclusive muitos até deflagram as crises. Então, para concluir, os aplicativos de autocuidado em epilepsia disponíveis no Brasil são poucos, né? São apenas 3 que preencheram os critérios, mas são funcionais no que se propõe. Eles são gratuitos e funcionam na ausência da internet, o que é importante porque a maioria da população brasileira não tem uma renda, né, para ficar comprando o aplicativo e também tem a dificuldade no acesso à internet, em grande parte da população. Entretanto, ainda não há um aplicativo que englobe todas as funções, informações e domínios de autocuidado necessários para o melhor manejo dessa doença, como a gente percebeu nas escalas. Então, urge a criação de um aplicativo embasado cientificamente que contemple essas necessidades, a fim de proporcionar, né, uma melhor qualidade de vida a essas pessoas com epilepsia, né, que usam esses aplicativos. E as minhas referências. E muito obrigada a todos. Perfeito, cumpriu o tempo bem certinho. Vou chamar o próximo, como eu expliquei, já que chegou pessoas durante. A gente vai fazer em blocos, então vai ser... Pode parar de compartilhar a tela. Certo, obrigada. Nada. Parabéns pela apresentação, novamente. E a gente vai fazer em blocos. Então, primeiro vai ser os 3 primeiros trabalhos, depois outros 3, depois outros 3. Entre esses blocos, vai ter o feedback da professora que está presente, a professora Cristina. Na verdade, isso, a professora Cristina tinha caído e voltou agora. Professora, a senhora conseguiu ver a maior parte da apresentação? Sim, deu certo, eu vi. Eu vou só pedir para ficar com a câmera desligada, porque eu estou com um probleminha na internet. Eu acho que acaba Tudo bem. ficando mais lento quando fica com a câmera ligada, tá bom? Pedir autorização para mim ficar pelo menos um tempinho com a câmera desligada e pedir perdão também por habilidade na internet, mas deu certo eu ver a apresentação da Natália, tá bom? Tá tudo certo. Então, durante a apresentação, eu vou manter minha câmera desligada também. Quando a senhora for falar, se tiver estabilidade suficiente, a senhora liga a câmera. Mas se não tiver problema, se não tiver como também, não tem problema, não. A próxima é a Liliane Emily dos Santos Souza, que vai falar sobre o sistema sanguíneo ABO e o risco de carcinoma hepatocelular por hepatites B e C, meta-análise. Liliane não está presente. Puxei, era uma meta-análise, tudo bem. Se ela entrar depois, ela entra nos próximos blocos. A próxima é a Alessandra Monteiro Rossini, que não está presente também, então não vou falar qual trabalho. Então, a próxima é Lorena Guerra Gonçalves, que está presente. Vai falar cometimentos cardiovasculares na COVID-19, uma meta-sumarização. Pode ir, Lorena. Oi, gente. Deixa eu só compartilhar aqui. Tá dando para me ouvir bem? Tá sim. Você também tem 7 minutos. Tá, peraí que eu não comecei ainda não. Se eu compartilhar só uma janela de aplicativo, aí também não vai conseguir passar? Tem que ser a tela inteira. Às vezes sim, às vezes não. O mais confiável é a tela inteira mesmo. Tá, vou pôr a tela inteira, então. E vou entrar também pelo celular, porque aí eu consigo ver. Certinho. Agora tá. Peraí que tá carregando para poder. Apresentar.
Ah, o eco parou, né? Direito. Parou sim. Sim, então, eu tô clicando para apresentar, mas aí tem que esperar um pouquinho que o botão fica azul, né, pra gente clicar, só que não foi. Deixa eu tentar compartilhar, né, ela. Ah, agora rolou. Pronto. Enquanto Lorena vai apresentando, só anunciando a próxima é Juliane, para ficar preparada também. Pode Posso ir, começar? Tá, primeiro eu queria agradecer à Liga, né, de Medicina Tropical e Infectologia da UFAL pelo evento, muito importante, né, um evento para discutir infectologia e discutir ciência também, né, no contexto social e político que a gente está, né. E aí, por conta desse próprio contexto, nós da Liga Acadêmica de Cardiovascular da UFAL, eu, Lorena Guerra Gonçalves, o Rafael, o Everton, o Ronaldo, Juliana e Manuela, todos nós, diretores da Liga Acadêmica de Cardiovascular e graduandos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, nós fizemos o trabalho, acometimentos cardiovasculares na Covid-19, uma meta-sumarização. Bom, em dezembro de 2019, foi identificado o SARS-CoV-2, um novo tipo de coronavírus causador da doença Covid-19, que é disseminado pelo ar, tem altas taxas de infecção e por isso, culminou em uma pandemia. Os sintomas típicos da doença são comuns a viroses do trato respiratório, como febre, tosse e, em casos mais graves, até mesmo a dispneia, mas além dessas manifestações, desde o início da doença, foram relatados acometimentos cardiovasculares diferentes. Eventos como disfunção miocárdica, taquirritmias e insuficiência cardíaca foram registrados e se levantou a hipótese que o quadro inflamatório precipite essas manifestações, seja pela liberação de citocinas ou pela instabilidade de placas ateroscleróticas ou mesmo instabilidade da condição hemodinâmica dos pacientes acometidos pela infecção. Aqui é uma ilustração só para mostrar um pouco de como que esses mediadores inflamatórios estão relacionados tanto ao quadro infeccioso cardíaco quanto respiratório, só para ilustrar mesmo. E aí nós tivemos o objetivo com esse trabalho de relacionar a infecção do SARS-CoV-2 com quadros clínicos em que haja o acometimento cardiovascular como questão principal do quadro. E aí, para isso, nós fizemos uma meta-sumarização de casos realizada através da busca na base de dados Medline, no PubMed, com as strings de busca. Cardiomyopathies in COVID-19, myocarditis in COVID-19, heart injury in COVID-19, miocardio in COVID-19, reperfusion injury in COVID-19 e myocardial reperfusion injury in COVID-19. Foram incluídos todos os relatos de casos publicados entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, que estavam nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola. Posteriormente, foram excluídos os duplicados e aqueles que não se enquadraram no objetivo do nosso trabalho, que foi o nosso critério de exclusão. Os dados eles foram submetidos à análise aritmética simples, sendo utilizadas medidas de tendência central. Como resultado dessa busca, nós tivemos 103 estudos, e depois de selecionar eles com os critérios que eu acabei de falar, restaram 34 que foram analisados na íntegra. Os países onde os casos foram produzidos foram Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Itália, Noruega, Suíça, Irã, Inglaterra, Turquia, França, Índia, Japão, Tanzânia e Coreia do Sul, mostrando como é uma questão mundial mesmo a atual crise de saúde pública. E a média de idade dos pacientes apresentados nos relatos foi de 41,8 anos, sendo a mediana de 44. E os casos foram de pacientes de 2 a 81 anos de idade. Em primeiro lugar, o acometimento mais relatado em 19 casos foi a miocardite. Em 4 casos, foi insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, derrame pericárdico, cardiomiopatia de Takotsubo, pericardite, tamponamento cardíaco e arritmia foram relatados em 2 casos, sendo a arritmia um caso de fibrilação ventricular e outro de taquicardia supraventricular, e um dos 2 casos também da cardiomiopatia de Takotsubo foi um tipo específico da doença diferente, que é Takotsubo reverso. E além desses acometimentos, injúria miocárdica, edema miocárdico, fibrose miocárdica, cardiomegalia,
não compactação ventricular, cardiomiopatia dilatada, síndrome coronariana aguda, infarto com artérias não obstruídas, que é o infarto tipo 2, tiveram uma citação, cada uma desses acometimentos. Dos pacientes analisados, 12 deles tinham um histórico prévio de comorbidades, sendo a hipertensão arterial a mais comum, que é relatada em 7 pacientes, enquanto 23 não apresentavam patologia de acordo com os estudos. É interessante falar que esse não é a única virose que cursa também com manifestações cardiovasculares, né? Uma virose, assim, que seria primariamente do sistema respiratório. Mas também o SARS-CoV e o MERS-CoV também estavam relacionados com miocardite e insuficiência cardíaca aguda. E, nos casos, os métodos diagnósticos utilizados para confirmação foram ressonância magnética cardíaca, em 15 casos, ecocardiografia e eletrocardiograma, que foram realizados na maioria dos casos. Eco e eletro só não foram utilizados em 2 casos em que foi feita necrópsia. E o eco foi utilizado para fechar o diagnóstico em 12 casos e o eletrocardiograma foi utilizado como único exame complementar em 4. Em relação aos sintomas descritos, os mais típicos da doença e respiratórios foram febre, em 18 casos, dispneia, 24, tosse em 11 e expectoração em 2. Sintomas neurológicos, como hiposmia e anosmia, foram relatados em 1 caso, bem como dor de cabeça. Sintomas abdominais, como dor e desconforto, estiveram presentes em 3 casos, junto com náusea, vômitos e diarreia em 1 caso, assim como dor epigástrica. Dos sintomas cardiovasculares, o mais prevalente foi dor torácica em 7 casos, e a síncope foi relatada em 2 e pré-síncope em 1. Também houve erupções cutâneas, conjuntivite, diminuição do movimento fetal e noctúria, sendo relatados em 1 caso. Observou-se um elevado número de doentes com apresentações cardíacas compatíveis com miocardite. Só que o exame idealmente realizado para diagnóstico dessa doença é a biópsia endomiocárdica. Só que, como é um exame com muito falso negativo e também com muitos riscos de complicação, a ressonância magnética cardíaca foi a mais amplamente utilizada para indicar esse diagnóstico de miocardite, por permitir a visualização do edema tecidual e da fibrose de uma maneira menos invasiva e mais segura ao paciente. A ecocardiografia, ela foi bastante utilizada também por conta da vantagem da sua disponibilidade, a agilidade de fazer o exame e também por ser pouco invasível, porém não é a mais adequada para a visualização do edema, bem como a tomografia, que ela só sugere alterações de injúria miocárdica ou disfunção ventricular, mas não de fato dá esse diagnóstico, como a ressonância, como eu acabei de falar. E a elevação de marcadores séricos, como troponina, peptídeo natriurético tipo B, eles podem relacionar a injúria cardíaca. E aí, eles apresentam esses marcadores elevados. Em casos sem uma apresentação clínica que justificasse esse aumento, auxiliava a indicação do método de imagem para poder chegar ao diagnóstico. E, como consideração final, entre as várias consequências da COVID-19, a gente observa que as lesões cardíacas são frequentes e independem de lesões prévias, sendo identificadas por marcadores séricos e exames complementares, como ecocardiografia e ressonância magnética cardíaca. Contudo, não se conhecem ainda os mecanismos fisiopatológicos que relacionam o vírus à lesão, além do que já se conhece sobre a tempestade das citocinas inflamatórias. E aqui estão as nossas referências. Certinho, Lorena. A gente vai passar para o próximo trabalho, que é da Juliana, como eu tinha dito. Deixa eu só checar se as pessoas que estavam na lista antes e que ainda não tinham chegado, chegaram, só para a gente não esquecer das pessoas. Liliane não chegou. E a Alessandra também não. Então, tudo certo. Juliane pode seguir o seu trabalho sobre vacinas para viajantes imunossuprimidos, considerações sobre o risco de infecções e a efetividade da resposta imune às vacinas. Pode apresentar, Juliane. Vocês
minha tela? Estamos sim. Pode ir para sua apresentação. Alô? Estamos sim. Ah, tá certo, obrigada. Então, eu tentei trazer uma apresentação mais dinâmica para que não ficasse cansativo e fazer algo diferente, né? A minha apresentação é sobre vacinas para viajantes imunossuprimidos, considerações sobre o risco de infecções e efetividade da resposta imune às vacinas. E os autores são Juliane Gonzaga Baltieri, Gabriela Medeiros Nunes Santos e Juliane Cabral Silva. Na introdução, a gente traz, basicamente, o que são os indivíduos imunocomprometidos e são aqueles cujos mecanismos normais de defesa contra a infecção estão comprometidos. As pessoas querem viajar, mas, há muita dificuldade para esses pacientes. Isso porque, atualmente, 1 a 2% dos pacientes atendidos nas clínicas de viagem são imunocomprimidos e é muito provável que esse número cresça. Quais são as causas dessa imunossupressão? A imunossupressão imunológica, ela pode ser causada por uma condição médica, como o vírus da imunodeficiência humana, HIV, por alguns medicamentos, como esteroides, agentes biológicos, ou por tratamentos, como radioterapia. E existem várias razões para que o aumento do número de pessoas com imunossupressão que estão viajando. Dentre essas razões, a gente tem mais idosos e pessoas com doenças de longa duração viajando, porque o advento de mecanismos antirretrovirais altamente eficazes que transformam o HIV em uma doença de longo prazo, ou seja, estendem a vida da pessoa, e o uso crescente do fator de necrose tumoral, o TNF, né, e outros agentes biológicos para uma variedade de doenças, incluindo a doença inflamatória do intestino, doenças reumáticas inflamatórias autoimunes e condições de pele, como a psoríase. Tudo isso a gente traz na introdução. Mas os nossos objetivos do nosso estudo são analisar e ressaltar os cuidados necessários dos viajantes imunossuprimidos em relação ao esquema de vacinação, que visem a proteção desses indivíduos. Na metodologia, antes desse slide, a gente vai falar, explicar um pouco como foi feito, né, o nosso estudo. Ele foi realizado em uma revisão integrativa de literatura em periódicos publicados nos anos de 2015 a 2021 nas bases de dados PubMed, Lilacs e Cielo, usando a estratégia de busca dos descritores vacina, travel e immunosuppression. O Senado tema proposto ser de domínio público, disponibilidade do artigo completo e serem publicados em revistas indexadas. Para a seleção dos artigos foram utilizados filtros de idioma português, inglês e alemão. Já nesse slide, no primeiro quadrinho, administração de vacinas a depender do destino, a gente indica que haja um cuidado quando você escolhe destinos exóticos, a depender de onde você for viajar. É necessário também avaliar o risco às infecções do lugar que você vai, administrar de qualquer vacina antes de terapia imunossupressora, ou seja, pelo menos 4 semanas antes das vacinas vivas e 2 semanas para micro-organismos atenuados. É necessário ter um planejamento de viagem cuidadoso, ou seja, ter um cronograma de vacinas, que, se possível, o quanto antes deve ser atualizado, e as recomendações também são fornecidas para cada agente biológico em relação à resposta esperada da vacina e à administração segura. As melhores práticas, elas vão partir de uma abordagem colaborativa entre o médico da atenção primária e o médico especialista de medicina em viagem. Aqui, a gente já traz na nossa discussão e nossos resultados. As vacinas vivas, elas vão ser contraindicadas em pessoas com imunossupressão que seja significativa por causa de riscos de eventos adversos e doenças associadas à vacina. As vacinas vivas, elas vão incluir o Bacillus calmette, o BCG, a vacina viva atenuada Herpes-zoster, e as vacinas inativadas não vão apresentar um risco aumentado aos efeitos adversos para as pessoas imunocomprometidas, mas os medicamentos imunocomprometidos também podem ter um efeito na resposta imunológica às vacinas inativadas, além de poderem serem menos eficazes. De acordo com o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, se as doses das vacinas inativadas forem administradas 2 semanas antes ou durante o recebimento de medicamento que causa
imunocomprometimento grave, elas devem ser consideradas ineficazes e não vão ser contabilizadas em um esquema de vacinação primária. Aqui a gente traz as referências e para selecionar essas referências, a gente encontrou muitos artigos e desses foram selecionados 36 para leitura por se correlacionarem ao conteúdo. E aí, posteriormente, foram escolhidos esses 4, porque eles se adequaram melhor à proposta do estudo. Certo, Juliane. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. E a professora Cristina pode fazer a fala. Caso você não tenha como ligar a câmera, não tem nenhum problema. Tá, eu vou tentar ficar pelo celular e pelo computador. Deixa eu só. Tá dando eco? Vocês estão me ouvindo? Tá dando eco, não. Sim, estamos ouvindo. Parabenizar, né, as 3 pelo trabalho, muito bom, com temas bem importantes, né, para a gente discutir sobre infecções. Começando pelo trabalho da Natália, né, que ela traz os aplicativos para o autocuidado em pacientes com epilepsia. Quando a gente fala de aplicativos para pacientes, é um objeto de estudo, né, para pesquisadores que trabalham com aplicativos, ainda é um objeto de estudo bem desafiador, porque a gente sabe que nem todos os nossos pacientes eles têm acesso à tecnologia, né? A gente ainda vive aí uma certa desigualdade e a gente precisa ter atenção quando a gente trabalha com esse tipo de objeto de estudo para os nossos pacientes, precisa realmente conhecer bem o público. E a questão da epilepsia, né? É um problema que é desafiador na clínica, né? Seja na atenção terciária, seja na atenção primária. É algo desafiador, porque o paciente, às vezes, ele nem reconhece, né, uma crise, ele não sabe reconhecer. E aí entra a questão da gente estar realizando essa educação em saúde, esse cuidado com esse paciente, para que eles reconheçam, né, a importância de estar trabalhando a questão do uso das medicações. Muitos deles não tem mais crise, não vou mais tomar, né? A gente sabe que isso acontece, precisa ter ali um cuidado muito grande com esse paciente para que eles não venham a piorarem, precisar de uma internação ou agravar o quadro deles, enfim. É um tema bem importante que a gente precisa discutir, né? E que dê certo fazer esse aplicativo para aumentar, né, a ciência na questão desses pacientes. E é um trabalho bem interessante, porque ele traz, né, a escala de avaliação. Ela não fez só ali um mapeamento, uma busca dos aplicativos, né? Ela realmente aplicou uma escala para a gente poder. Eu só desligar a câmera que a internet do computador caiu. Ela traz esses scores, nessas escalas, para estar avaliando esses aplicativos, que torna o trabalho com rigor científico maior, né? Que é importante na hora de uma publicação, por exemplo. No trabalho da Lorena, né, ela trabalha aí com a meta-sumarização, trabalha com os dados qualitativos, né, então é meio que novo ainda na literatura, então seria um trabalho muito interessante a ser publicado, né, um método que é interessante a ser publicado, a ser replicado, e ela traz a questão dos problemas cardiovasculares na COVID, né, eu acredito que um dos problemas que a gente está enfrentando e a gente ainda vai enfrentar com a Covid são as sequelas que vão ficar, as sequelas que a gente ainda não conhece, né? As sequelas que a gente precisa ainda pesquisar, sequelas cardiovasculares, sequelas neurológicas, dentre outras, né, que vão ficar nesses pacientes e que a gente precisa ter um cuidado, que a gente precisa estar avaliando. A Covid é algo que a gente descobre todo de uma coisa nova e a gente precisa estar preparado para isso, né? E ela traz muito bem a questão das sequelas cardiovasculares desses pacientes, né? Que na hora que ele está ali internado, a gente não pode querer cuidar só da parte respiratória, né? Pensar também nas sequelas que eles venham a ter, outros problemas que eles possam adquirir, que possa estar aumentando o tempo de internação desse paciente ou até piorando ali o quadro
trazendo um prognóstico inesperado, né? Então, parabéns, Lorena, pelo trabalho. A Juliane, ela traz a questão das vacinas para os pacientes imunocomprometidos, né? A gente precisa ter uma atenção para esses pacientes também, seja na atenção primária, seja na atenção secundária. Então, é algo necessário, né, que precisa existir, porque são pacientes que às vezes estão bem, mas que eles podem complicar a qualquer momento, dependendo do contexto, dependendo de várias questões, né? Os pacientes imunocomprometidos é algo que a gente precisa também estudar bastante ainda. A literatura ela não é lá tão esclarecida, digamos assim. É algo que a gente precisa também estudar, precisa avançar enquanto ciência, né? Principalmente nessa questão das vacinas. Tá bom? Parabéns, Juliane, pelo trabalho. Excelente tua explanação. Excelente a explanação das três, tá bom? Era isso. Espero que os três eles venham a ser publicados, né? É importante a gente fomentar essa questão das publicações, tá bem? Certinho, professora. Obrigado pelo feedback, que é bem importante. Só queria elogiar o trabalho de Natália, bem rapidinho, a questão que vocês consideraram o custo, que isso realmente é bem importante, porque não adianta ter o aplicativo e o paciente não ter acesso. Achei muito bom. Isso, Fernando, obrigado. A minha professora tem esse projeto, né? Ela atende pelo SUS, então a gente sabe a realidade desses pacientes, eles realmente não vão comprar um aplicativo, né? O ideal seria que fossem de graça, realmente. Obrigada. Certinho. A gente vai seguir a ordem, explicando que teve algumas pessoas que chegaram no meio e tal. Mais uma vez, a gente está fazendo em blocos para ser mais encaminhativo. A gente teve três trabalhos, logo depois os comentários da professora, e caso vocês queiram também falar, podem clicar em levantar a mão e a gente permite, não tem nenhum problema, comentar os trabalhos uns dos outros e tal. O próximo a apresentar é também da Juliane, que é desenvolvimento da leucemia, linfoma de células T do adulto a partir do HTLV1, seu comportamento. Juliane pode apresentar. Boa tarde mais uma vez, gente. Agora eu trago um segundo trabalho com um tema bem diferente do anterior. É o desenvolvimento da leucemia linfoma de células T do adulto a partir do HTLV1 e o seu comportamento. A o eutrópico causador da AIDS, diretamente a linfoma das células T do adulto. Oi. Juliane, tá travando um pouco o seu áudio. Aí desliga sua câmera só para ficar mais leve, talvez a conexão, e tenta novamente. Certo. Qualquer coisa é só avisar que eu repito o que precisar. Certinho. Sim, eu trago na introdução mais a parte epidemiológica, que o HTLV, o vírus linfotrófico da célula T humana, é um retrovírus da mesma família do HIV, o vírus da imunodeficiência humana, T mais agressivas, a leucemia linfoma das células T do adulto, também conhecida como LLCTA. Além de alguns distúrbios neurológicos progressivos, um chamado paraplegia espástica tropical, tropical e a mielopatia associada ao HTLV1. Além disso, os pacientes infectados, eles tendem a ter formas mais graves da doença infecciosa, como a
estrongliodíase e a tuberculose. E o HTLV também tem uma distribuição peculiar, com aglomerados de alta endemicidade em áreas próximas de baixíssima prevalência ou ausência de vírus. Existem 4 tipos conhecidos, o HTLV 1, 2, 3 e 4, e o mais patogênico para humanos é o 1, enquanto que o 2 geralmente produz uma doença neurológica leve. Aqui a gente continua uma parte da introdução, que o HTLV1 ele infecta de 10 a 20 milhões de pessoas em todo o mundo, conferindo 3 a 5% do risco estimado ao longo da vida para desenvolver a leucemia linfoma das células T do adulto. E ocorre principalmente no sudoeste do Japão, na bacia do Caribe e na África Central. Como derivados celulares e no contexto de compartilhamento de agulhas entre os usuários de drogas intravenosas. Sexual é uma transmissão mais da entrada da barreira da mucosa, onde o vírus pode ser transmitido através da mucosa danificada ou infectada. E a vertical, que é da mãe para o filho, que pode ser produzida através da placenta perinatal ou pela amamentação, e a sua transferência viral eficaz produzida principalmente pelo mecanismo célula a célula. Os objetivos, a gente visa analisar e revisar sobre as manifestações clínicas da leucemia linfoma causada pelo HTLV, assim como apresentar a epidemiologia da doença, de modo a difundir o conhecimento e promover uma maior prevenção. Porque se as pessoas não têm o conhecimento, elas têm maior dificuldade de conseguir se proteger. Aqui eu também vou trazer como foi a nossa metodologia, que foi realizada através de uma revisão integrativa de literatura em periódicos publicados nos anos também de 2015 a 2021, na PubMed, na Lilacs e na Cielo, usando a estratégia de bússola HTLV1, leucemia linfoma nas células adulto T, com o auxílio do operador booleano-end. As publicações selecionadas obedeceram também aos critérios de inclusão, artigos que abordassem o tema proposto, seja de domínio público, disponibilidade do artigo completo e publicações em revistas indexadas. Aqui a gente já vai mais para a parte de discussão, onde o mecanismo exato da patogênese da leucemia linfoma das células T, ele não está totalmente elucidado, mas é considerado um processo de carcinogênese em várias etapas, em que a infecção pelo HTLV representa a primeira etapa. A leucemia linfoma das células T vai surgir como resultado de uma proliferação clonal das células infectadas pelo HTLV1, com uma transformação maligna e progressiva. Assim, as proteínas reguladoras virais, o HTLV1, a TAX, a REX e a HTLV1 Basic Zipper Protein, vão desempenhar papéis importantes no processo oncogênico da leucemia linfoma das células T e vão promover a persistência viral, estimular o crescimento e o desenvolvimento do tumor. Também a gente pode ressaltar que a idade média do início da leucemia linfoma das células T é cerca de 70 anos, só que parte desses indivíduos são assintomáticos. As infecções oportunistas associadas, como a tuberculose, vão ser frequentemente desenvolvidas em pacientes com essa doença, devido ao estado de imunocomprometimento e o tratamento associado. Novas metodologias para detectar a doença residual mínima do HTLV clonal estão sendo estabelecidas usando alguns métodos de sequenciamento de alto rendimento de próxima geração, só que o desafio agora permanece para validar essas observações dos ensaios clínicos e trazer para o domínio clínico de uma maneira rápida e econômica, porque, como a gente comentou aqui, não adianta eu ter a via, mas eu não ter como pagar. Por último, a gente tem que alguns agentes terapêuticos usados para o tratamento não são universalmente disponíveis as estratégias de tratamento, portanto, cada país ele vai ter sua estratégia. A leucemia, linfoma das células T, do adulto, ela continua a ter um prognóstico incerto com as terapias atuais, e os ensaios clínicos que incorporam fatores moleculares e prognósticos continuarão a ser fundamentais para o avanço do tratamento.
Eu acho que futuramente, né, os ensaios clínicos eles devem permanecer na prioridade para garantir um consenso que seja continuamente atualizado para poder estabelecer as diretrizes da prática baseada na evidência. Aqui a gente tem as referências, e é isso. Obrigada por assistir. Certo, Juliane. Pronto, agora a gente vai para o próximo. Deixa eu só pegar a lista aqui. Que é o Matheus da Silva Raitano. Deixa eu ver se o Matheus está presente. Fernando? Certo. Oi? Quem irá apresentar o trabalho do Matheus será eu. Certo, Everton. Me soltou. Posso compartilhar a tela? Pode sim. Ok, só um momento. Posso começar? Pode sim. Ótimo. Boa tarde a todos. Meu nome é Everton Lopes. Sou estudante do 7º período da Universidade Federal de Alagoas, na turma de Medicina, e vou apresentar o trabalho CIS versus Quicksilver, uma revisão integrativa. Bem, o consenso sepsis 3, ele define a sepse como uma disfunção orgânica que ameaça a vida, sendo causada por uma resposta desregulada à infecção. Essa síndrome ela é capaz de causar mais de 20 milhões de internamentos por ano em todo o mundo, sendo responsável por cerca de 5 milhões de mortes e afetando principalmente países de renda baixa e média, como, por exemplo, o nosso país. Diante disso, ela é um quadro que deve ser analisado e, se possível, diagnosticado precocemente para que seja diminuído tanto a morbidade quanto a mortalidade do quadro. Assim sendo, o Sepsis 3 recomendou a utilização do Quicksilver ao invés do CIS Criteria, como uma escolha precoce para pacientes com alto risco para desenvolver sepse ainda fora da unidade de terapia intensiva. Assim sendo, o objetivo do nosso estudo foi comparar a acurácia dos scores Quicksilver e CIS Criteria como ferramentas de triagem para sepse e suas principais implicações em populações de adultos fora da UTI. O nosso estudo foi uma revisão integrativa de literatura e a nossa pergunta base foi Quicksilver versus CIS Criteria, qual o melhor score de triagem para sepse em pacientes adultos fora da UTI? As bases de dados pesquisadas foram PubMed, Medline, Lilacs, ICIELO, Cochrane, Repositório Institucional ARCA, da Fiocruz, e o periódico CAPS. E a expressão utilizada foi essa que consta no slide. Com relação aos critérios utilizados para a seleção, os nossos critérios de inclusão foram artigos originais a respeito de humanos, publicados entre janeiro de 2016 a janeiro de 2021, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Também foram incluídos apenas artigos de corte, caso controle, análise transversal e ensaio clínico, e ainda apenas aqueles que continham população não UTI. Foram excluídos artigos que abordassem com os descritores sobre CIRS apenas como uma síndrome e não como um score. Foram também excluídos estudos em mulheres grávidas e abordagem dos scores em população com doenças específicas, condições específicas ou que realizaram procedimentos pré-determinados, assim como foram excluídos estudos limitados com amostras não significativas, idade média da população maior ou igual a 60 anos e duplicatas. Com relação aos nossos resultados, na pesquisa inicial nós encontramos 1.068 artigos e após a utilização dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 9 artigos. Nós fizemos um quadro para fazer o apanhado das características gerais dos estudos encontrados e a análise será feita adiante. Tendo em vista os artigos encontrados, nós encontramos artigos que variavam dos anos de 2017 a 2020. A língua utilizada foi por unanimidade a língua inglesa. Com relação aos países onde se desenvolveram as pesquisas, foram
duas pesquisas nos Estados Unidos, 2 na Holanda, uma na Suíça, uma na China, uma na Indonésia, uma na Tanzânia e uma na Austrália. Dos artigos, 6 eram cortes prospectivas e 3 eram cortes retrospectivas. O número total de participantes incluídos na presente revisão foi de 2.812.522 participantes, cuja distribuição nas pesquisas variou de 409 a 2.759.529. Dentre os locais de admissão pesquisados, houve predominância de participantes advindos do Departamento de Emergência em relação àqueles de enfermaria. Nós também fizemos uma tabela para comparar a sensibilidade, a especificidade e a curva AUROC dos scores, tanto do Quicksilver quanto do CIS, e a análise será feita agora. Nós encontramos, após a análise, que dentre os 7 artigos que avaliaram a mortalidade intra-hospitalar, o CIS Criteria possui a maior sensibilidade em todos eles, enquanto o Quicksilver possui a maior especificidade em todos eles. Com relação à curva AUROC, 3 não apresentaram diferença estatística em comparação entre o Quicksilver e o CIS Criteria, e um estudo não informou a curva, a AUROC, e 3 demonstraram maior área no Quicksilver. Dentre os artigos que consideraram apenas como desfecho a ocorrência de sepse, o CIS Criteria apresentou melhor sensibilidade e pior especificidade em relação ao Quicksilver em ambas as pesquisas. Com relação à AUROC, um estudo não apresentou diferença estatística e outro demonstrou superioridade do Quicksilver. Portanto, nós concluímos que os scores analisados ele possuem relevância na prática médica, entretanto com finalidades distintas. Assim sendo, a utilização dos scores para situações locais específicos será utilizada a depender do objetivo da equipe. Portanto, se o profissional procura por iniciar um tratamento precoce em pacientes suspeitos de infecção ou sepse, haja vista que se pode reduzir a mortalidade, é mais favorável o uso do CIS Criteria por possuir maior sensibilidade. No entanto, ao fazer isso, é possível que ele selecione uma grande quantidade de pacientes e assim possa aumentar a demanda do hospital. Por outro lado, se o profissional busca por mais assertividade com relação aos casos que podem evoluir para desfechos negativos, é mais propício utilizar o Quicksilver. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado. Obrigado, Everton. A gente vai seguir agora para o próximo e depois tem mais um para a gente ir para os comentários da professora. O próximo, na verdade, a próxima é a Yara Júlia Palmeira Dantas Lima, aparatos tecnológicos no autocuidado de paciente com hanseníase e com aplicação na sala de espera, uma revisão integrativa. Aí você mandou os slides para a gente, não foi? Mandei. Eu vou compartilhar aqui a tela para você conseguir ver. Acho que é esse aqui. Deixa eu só abrir. Quando você compartilha, dá para ver os efeitozinhos ou... Acho que sim, eu baixei, ele está em PowerPoint, deixa eu só abrir. Tudo certo. E depois da Yara, a gente tem a apresentação do Vitor Barbosa Assis, que também está presente. Eu vou só checar se o pessoal que a gente pulou antes chegou, que foi a Liliane Emília dos Santos Souza, que não chegou, e Alessandra Monteiro Rossini também não chegou. Então, a gente que realmente apresentou foi a Natália, Lorena, Juliane, 2 vezes. O Raitano foi apresentado pelo Everton, a Yara e Vitor estão presentes. Certo. Só um segundo para abrir o slide. Como está em PowerPoint, tem que carregar aqui. Pronto. Abriu. Vou compartilhar a tela e você começa tranquilo.
Pode começar? Pode sim. Só me avise se não ficar a tela cheia. Ou se não passar algum slide ou alguma coisa, porque eu não vou estar olhando aqui. Se Pronto, eu aviso para você passar no slide. Tá bom, obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ayara. Eu sou estudante de medicina da UFAL Campus Arapiraca e eu venho aqui apresentar a vocês o meu trabalho. Ele é intitulado Aparatos Tecnológicos no Autocuidado de Paciente com Hanseníase, uma revisão de literatura. Pode passar. A hanseníase nada mais é do que uma doença crônica de evolução lenta e progressiva, pode passar o slide, que ela acomete nervos e membros periféricos. A hanseníase, pode passar. A hanseníase, fazendo-se um panorama mundial de novos casos, ela apresenta uma incidência bastante significativa no Brasil, uma vez que é um país que ocupa a segunda posição no ranking mundial de novos casos de hanseníase, perdendo apenas para um país como a Índia, apresentando uma quantidade de novos casos. Em 2018, o número foi de 28.886 casos. Pode passar. E o que é que torna a hanseníase um problema de saúde pública? O fato do diagnóstico precoce ele ser dificultoso. Por quê? Porque a hanseníase, ela se aproxima de muitas doenças da pele, então fica difícil diagnosticar. Então, o diagnóstico tardio, ele acontece causando comprometimento, como eu falei no início, de nervos e causando incapacidades físicas, que é o problema da doença. Pode passar. Aí o objetivo do nosso trabalho é identificar as estratégias e aparatos tecnológicos usados no autocuidado de pacientes com hanseníase inseridas nos ambientes de sala de espera nos últimos 10 anos, ou seja, 2010 a 2020, ou seja, a gente fez um apanhado de todas as estratégias, instrumentos, seja instrumentos adaptados, enfim, que são usados nesse processo de autocuidado do paciente com hanseníase, porque, para quem não sabe, o paciente com hanseníase, para não desenvolver essas incapacidades físicas, ele demanda de um autocuidado, ele demanda de uma série de adaptações, uma vez que ele tem lesões e comprometimentos físicos. Então, a gente fez um apanhado disso na literatura nos últimos 10 anos. Pode passar. Aí a nossa metodologia, né, foi uma revisão integrativa de literatura. Nós utilizamos as bases de dados BDNF, Lilacs e Medline, e utilizamos os descritores hanseníase, autocuidado, assistência à saúde e grupos nos idiomas português e inglês. Aí a metodologia usada foi os fatores de inclusão, foi de 2010 a 2020, pode passar. Os idiomas português, inglês e espanhol. Texto completo e gratuito. E os fatores de exclusão foram: não respondeu à questão da pesquisa, artigos em duplicidade e revisões manuais e editoriais. Aí, como resultados obtidos, a gente fez um fluxograma, né, de seleção dos nossos artigos para melhor afunilá-los. Desde a seleção das bases de dados até a identificação do número desses artigos, aí chegamos a um número total de 12 estudos, né, inclusos, para análise apurada a respeito dessas estratégias e aparatos tecnológicos no autocuidado da hanseníase. Pode passar. Aí, como
como resultado, a gente traz uma tabela, ela está cortada, mas no nosso estudo ela é bem completa, ela apresenta 12 estudos, e ela vai apresentar a caracterização dos estudos analisados segundo o autor, segundo o local e ano de publicação, a tecnologia ou estratégia empregada, e os resultados obtidos a partir dessa tecnologia ou estratégia empregada. Aí, a partir disso, o resultado daquela tabela anterior foi a seguinte, que 50% dos estudos, ou seja, de 12 estudos, 6 traziam como enfoque as reuniões de grupo de apoio para o autocuidado na hanseníase. E um fato a ser destacado a respeito desse primeiro critério é o seguinte, é que essas reuniões elas vão possibilitar a interação em comunidade do paciente do hanseníase, com hanseníase, que é um paciente muito recluso, um paciente que não consegue ter uma interação social. Então, isso é uma estratégia de autocuidado muito importante, tanto que foi presente em 6 de 12 estudos. Aí, seguido das reuniões de grupos de apoio, a gente tem a aplicação de questionários sobre o autocuidado no paciente com hanseníase, que são questionários simples, com perguntas bem objetivas, com linguagem clara e coesa, para que o paciente, por vezes, por ser uma doença negligenciada, ela é mais presente na população mais carente, então tem que ser um questionário bem embasado. Eles feitos em postos de saúde e aplicados por profissionais, eles vão permitir ter um feedback sobre o que é que está dificultando esse tratamento pleno do paciente com hanseníase, o que é que está sendo positivo. Então, o questionário, ele esteve presente em 3, né, dos 12 estudos. Aí, por fim, a terceira tecnologia, ou terceira estratégia mais encontrada nos trabalhos foi os instrumentos de uso, instrução de uso de instrumentos adaptados para pacientes com hanseníase, que são adaptar colheres, facas, alicates, feitos adaptados para o paciente com hanseníase, palmilha de sapato. Só que há um porém na discussão sobre esse critério, que é o seguinte, apesar dele permitir a independência do paciente, um garfo vai permitir que o paciente com hanseníase ele manuseie e coma sozinho, um alicate, enfim, tudo isso vai permitir a autonomia do paciente. Mas, apesar disso, o próprio paciente, em alguns estudos, destes daí detectados, relatou que tem vergonha de manusear esses instrumentos em público pelo fato de serem bem grandes, chamarem a atenção. Então, esse foi um ponto negativo nesse critério. Pode passar. Aí, quanto aos aspectos regionais, foi detectado que desses 12 estudos, 10 eram em ambiente brasileiro. Ou seja, a literatura presente no Brasil em relação ao autocuidado na hanseníase, ela é presente sim, ela é significativa comparada à mundial. E 90% deles, ou seja, 9, eles se concentraram em apenas 2 regiões do Brasil, que foi a região, pode passar o efeito sim, a região Nordeste e a região Sudeste do país, que apresentaram 5 estudos no Nordeste e 4 estudos na região Nordeste, ou Sudeste. Aí, os fatores de limitação do nosso estudo foi a escassez de publicação com enfoque na temática, porque foram 10 anos o recorte temporal, e a gente só encontrou 12 estudos que foram bem embasados em relação à temática, e tirando aqueles critérios de não repetição, enfim, só foram 12 estudos, e o outro fator que limitou o nosso estudo foi a precariedade de detalhes. Dentre aqueles estudos, aqueles 12 estudos que a gente encontrou na literatura, eles não traziam detalhes, por exemplo, de quais profissionais especificamente estão atuando em cada setor, eles só trazem em geral o profissional da saúde, eles não traziam detalhes das técnicas usadas, enfim, eles não traziam minúcias que são importantes nessa temática.
Aí, como conclusão, a gente sintetiza que é importante diversificar as tecnologias na orientação do autocuidado, ou seja, é importante empregar uma gama de tecnologias, de estratégias nesse paciente com autocuidado, visando melhor adesão ao tratamento, e a gente encontrou presente na literatura 3 pilares, 3 estratégias que foram destaque na análise. E, por fim, pode passar, é importante subsidiar reflexões sobre os aparatos tecnológicos na promoção do autocuidado em pacientes com hanseníase, visando justamente aquilo que eu falei, evitar estudos pobres de detalhes e ter uma maior quantidade de produção em literatura, visto que o Brasil é o segundo país com o maior número de casos incidentes de hanseníase no mundo. E aqui estão as referências, né, utilizadas pela gente, e é isso. Muito obrigada. Certinho, Ayara. Agora a gente vai para o último trabalho, caso o pessoal que ainda não apresentou não chegue, que é Zika vírus, uma análise clínica e epidemiológica das notificações do Rio de Janeiro, com Victor Barbosa Assis. O Vitor tá aí, tá sim. Pode ir, Vitor, pode compartilhar a sua tela. Mas tá só apresentar aqui. Uhum. Estão conseguindo ver o slide? Estamos sim. Então pronto, quando eu marcar o cronômetro eu começo aqui. Pode começar? Pode sim. Ok. Boa tarde a todos, meu nome é Victor Barbosa Assis, sou estudante de medicina da Universidade Federal da Paraíba e fiquei responsável pela apresentação do Zika vírus, uma análise clínica e epidemiológica das notificações do Rio de Janeiro. Então, como todos sabem, o Zika vírus corresponde a uma arbovirose, nesse caso, corresponde a um vírus que é transmitido por um vetor. Ele foi responsável pela contaminação de milhares de pessoas ao redor do mundo. Tem um fato mais importante em relação a ele, que foi correspondente ao período de 2013 e 2014, que teve um grande surto na Polinésia Francesa e no Brasil, com diversas repercussões neurológicas, principalmente para recém-nascidos. E essa realidade representa um grave problema de saúde pública para o país, principalmente a facilidade que esses vírus têm de se adaptar aos nossos vetores, e também ao desconhecimento da sua ação a nível congênito, principalmente no início do surto. Então, o objetivo desse trabalho correspondeu justamente a apresentar características epidemiológicas e clínicas acerca das notificações por Zika vírus no estado de Rio de Janeiro. Em relação à nossa metodologia, esse estudo apresenta um caráter quantitativo e epidemiológico. Então, esses dados foram coletados do sistema DataSUS, sendo estipulados um conjunto de parâmetros, que nesse caso foram sexo, faixa etária, classificação final, evolução da doença e critérios do diagnóstico. Então, o número total de pacientes que foram notificados com Zika vírus no Rio de Janeiro correspondeu a 61.583, esse foi o N da nossa pesquisa. Então, nós com base no período de 2000 a 2019. Então, como critério de exclusão, nós descartamos dados de usuários que não apresentavam, nesse caso, um conjunto de parâmetros que foi empregado na nossa pesquisa. Continuando com a nossa metodologia, o referencial teórico, nós obtemos 20 artigos da base de dados do PubMed, tomando como base o período de 2016 a 2020, utilizando os restrutores Zika vírus, epidemiologia do Brasil. Em relação aos nossos resultados, como já falei anteriormente, o número de notificações por Zika no estado do Rio de Janeiro correspondeu a 61.583. Esse valor correspondeu a 62% do percentual da região sudeste. E, em relação ao Brasil, correspondeu a 25,51%. Então, isso representa uma grande relevância, tanto a nível regional como a nível nacional. Em relação ao sexo desses pacientes, evidenciamos uma predominância do sexo feminino, com 41.453 notificações nesse caso, o que correspondeu a 67,31% desses dados, enquanto que o sexo masculino apresentou 20.130, com um total de 32,69%. Em relação à faixa etária, evidenciamos uma predominância no intervalo de 20 a 39 anos, com 27.801 notificações nesse caso, que correspondeu a 45,14% desse total. Em segundo lugar, evidenciamos aqui um intervalo de 40 a 59 anos, com 26,09%.
Do ponto de vista da classificação final do diagnóstico, a maior parte dos pacientes teve um caráter de confirmado, nesse caso, confirmando a existência da doença por Zika vírus, com um total de 54.330 notificações, isso corresponde a 88,22%. 7.250 pacientes que foram notificados tiveram um diagnóstico descartado para Zika vírus, então isso foi 11,77%, e 3 pacientes apresentaram um dado inconclusivo em relação ao diagnóstico. Do ponto de vista da evolução da doença, a maior parte deles evoluíram para a cura, nesse caso 61.545, o que corresponde a 99,93% tiveram o desfecho final com cura. 12 pacientes tiveram óbito em relação ao agravo da doença, nesse caso a principal causa foi o Zika vírus mesmo, eles morreram por essa causa, isso corresponde a 0,01%. Em relação a óbito por outras causas, esse caso de conjunto de comorbidades que eles apresentavam, que causaram realmente a morte desse paciente, não o Zika. Nesse caso, um total de 26 pacientes, 0,04%. Em relação aos critérios diagnósticos, essa doença se caracterizou por ter um diagnóstico clínico epidemiológico, então a maior parte dos pacientes passaram pelo ambulatório e tiveram esse diagnóstico, então foi 56.610, o que correspondeu a 91,92%, e os demais tiveram diagnóstico a nível laboratorial, 4.973 notificações, o que correspondeu a 8,07%. Em relação à nossa discussão, é possível destacar esse perfil epidemiológico dos pacientes com Zika. Tal perfil é evidenciado com indivíduos do sexo feminino, nesse caso com idade, por exemplo, no intervalo de 20 a 39 anos. A maioria dessas notificações, elas tiveram confirmação para tal doença e evoluíram também para a cura. E nesse caso, sem a presença de complicações. E, além disso, a maior parte dos diagnósticos foram realizados de forma clínica ou simplesmente ambulatorial. Então, essa análise é muito importante para os órgãos de saúde no que se refere à criação de campanhas preventivas e combate ao vetor responsável pela transmissão desse patógeno. Assim como também a criação de critérios diagnósticos para os grupos que são considerados mais afetados pela condição, de acordo com os parâmetros que foram definidos na pesquisa. Também teve que evidenciar a presença de subnotificação. Então, foi uma coisa muito marcante, principalmente em relação à análise de outros estados, e alguns períodos em especial tiveram muita ausência de alguns certos dados. Concluindo, verificamos a importância dos estudos epidemiológicos para os serviços de saúde, evidenciamos a necessidade de uma notificação mais eficaz e mais detalhada quanto aos principais parâmetros, às características individuais de cada paciente, justamente com o intuito de identificar grupos que são considerados mais vulneráveis e da melhor utilização dos recursos públicos. Aqui está o nosso referencial teórico empregado na pesquisa. Agradeço a oportunidade de participar do evento e está aberto a perguntas. Certo, Vitor. Boa tarde, mais uma vez a você também. E parabéns pelo trabalho. Professora, a palavra está com a senhora. A gente geralmente tinha bloco de 3, só que esse, como eu só tinha 4 trabalhos, não fazia sentido fazer um bloco de 3 mais um. Aí fiz logo de 4. Pode falar, à vontade. Tá certo. Eu vou começar a pedir desculpa, estou tentando entrar pelo celular aqui de novo, mas não está dando certo. Mas queria parabenizar, né, os 4 trabalhos, parabenizar novamente a Juliane, o Everton, a Yara, que trouxeram trabalhos bem importantes, né, para a gente estar discutindo. Eu vou começar com o trabalho da Juliane, que ela traz sobre o HTLV, que é algo que a gente precisa continuar estudando, é algo que a gente precisa ainda estar atualizado, isso é importante. E algo que eu queria frisar é quando a gente trabalha com a questão dos pacientes que apresentam uma tuberculose, por exemplo, e a gente ter essa necessidade de investigar, vindo o que está causando essa tuberculose nesse paciente, enfim, a questão das doenças oportunistas. Quando ela traz. Professora, está travando um pouco o áudio. A questão da necessidade de continuar com os ensaios clínicos.
Tá dando certo agora? Ah, Melhorou um pouco. Talvez desligando a câmera ajude, como foi o caso da Juliane. o trabalho do Everton, da gente estar conhecendo Professora, ainda está travado. ainda mais sobre a sepsia, né? Quantas vezes a gente tem que estar ali problemas que um paciente terá. Professora? Um minuto, gente. A professora já retorna. Ela acabou de me responder aqui no WhatsApp que vai tentar entrar mais uma vez. Todos me escutam? Tá dando para ouvir? Professora? Oi, tá Bem dando para me melhor agora. ouvir? Pronto, agora eu entrei pelo celular. Então, dando continuidade ao trabalho do Everton, que ele traz sobre os scores, né, para avaliar a sepse. E a gente sabe que a sepse ela é muito presente em pacientes em terapia intensiva, né? Hoje eu atuo com pacientes críticos e trabalho muito com isso. Então, assim,
esses pacientes, além da gente estar preocupado com todas as coisas que envolvem paciente de UTI, a gente ainda tem que estar se preocupando com a sepse por conta de todos os procedimentos invasivos que a gente faz, de toda a questão clínica ali daquele paciente. E além de se preocupar com a sepse em pacientes em terapia intensiva, a gente também precisa se preocupar com a sepse em pacientes que não estão em terapia intensiva, né? Como o Everton trouxe no trabalho dele. Agora vai dar eco aqui, peraí. A questão dos pacientes que estão na emergência, que pode vir a apresentar sepse também. Então, a gente ter cuidado na hora de avaliar esses pacientes em emergência. A gente sabe que emergência é um pouco corrido, é um pouco desafiador trabalhar, mas a gente lembrar também de estar avaliando a sepse nesses pacientes e pacientes que estão em enfermaria, né? Por exemplo, o paciente ele passa um bom tempo na UTI e vai para a enfermaria, e aí quando ele vai para a enfermaria, ele precisa continuar com procedimentos invasivos, né? Às vezes ele precisa continuar com acesso central, às vezes ele precisa continuar fazendo uma sondagem, e aí a gente está atento, né, a esses focos de infecção, para que esse paciente, a gente não venha cuidar dele só quando a sepse aparecer, né? Só quando o problema aparecer. E aí eu queria parabenizá-lo pelo método do estudo, né? Um estudo muito bem escrito, muito bem detalhado o método, e aí a gente fica feliz quando vê um trabalho assim. E aí, no final, ele traz, né, que a gente tem que escolher qual o melhor score para estar utilizando, a depender do paciente, a depender do objetivo da equipe, e aí a importância, né, da gente trabalhar multiprofissionalmente, da gente conhecer o nosso paciente, conhecer realmente a necessidade dos nossos pacientes. O trabalho da Ayara, ela traz a questão do autocuidado com pacientes com hanseníase, né? E aí, novamente, sobre o autocuidado, a importância da gente empoderar o nosso paciente, né? Quando a gente trabalha em atenção primária, isso é muito, muito presente, a importância da gente empoderar o nosso paciente sobre a patologia dele, sobre a necessidade de estar prevenindo doenças. E a questão da hanseníase, ela ainda é muito estigmatizada, o paciente sofre, sim, demais a questão do preconceito. O desafio, né, do diagnóstico precoce, o quanto é difícil a gente tá diagnosticando esse paciente precocemente, aí a importância dos profissionais da atenção primária. E às vezes esse paciente ele chega para a gente no nível muito avançado. Eu atuei um tempo em um centro de referência em infectologia, onde chegavam muitos pacientes para mim já com uma reabsorção ali muscular por conta de uma hanseníase que vinha se estendendo há muito tempo, que ele não conhecia, que não sabia que aquilo era um problema. E aí o quanto a gente, na hora de trabalhar com esse paciente, trabalhar com outros profissionais, o quanto é complicado, né? Tá explicando para esse paciente o que aconteceu, qual é o problema que ele tem, como é que vai ser agora o tratamento. E aí esse desafio de estar diagnosticando precocemente a importância da atuação da atenção primária. O trabalho da Ayara também é muito bem escrito, né? Ela traz a questão dos critérios de inclusão e exclusão muito bem. E aí, quanto às tecnologias, né? 50% desses pacientes utilizavam-se de reuniões de grupos, né? O quanto a questão dos grupos, principalmente na atenção primária, é uma ferramenta potencializadora para a gente estar cuidando, para a gente estar empoderando esses nossos pacientes. E ali, né, possibilita a discussão entre eles, a questão de diminuir o preconceito, deles conhecerem outras pessoas que têm a mesma doença. Era muito complicado. Eu atuei um tempo trabalhando na atenção primária, e aí esses pacientes que tinham hanseníase ou tuberculose, que chegavam para mim, na hora de atender é muito complicado, porque ele está ali na sala de espera, ele não pode dizer o que é que ele tem, e aí onde eu trabalhava era uma questão muito complicada, porque a gente tinha que atender o paciente, pegar o medicamento, tinha que sair do consultório, e aí envolve várias questões que a gente precisa estar atento à questão da ética também com esses pacientes, né?
Quanto ao trabalho do Victor, que ele traz a questão do Zika vírus, né? A gente, na pandemia que a gente está de Covid, a gente não pode esquecer das outras doenças, né? Elas continuam aí. E é uma preocupação que eu tenho, porque acaba juntando, acumulando problema, né? A gente acaba dando muita atenção à Covid, lógico que precisa de atenção, afinal a gente está dentro de uma pandemia, mas a gente não se esquecer das outras doenças. E pesquisar, né, também a questão da associação dessas outras doenças com a Covid, que provavelmente terá. Então, isso abre para futuros estudos. E a importância dos estudos epidemiológicos, né, o quanto eles norteiam a nossa prática, né, enquanto profissionais da saúde, e a importância de estar fomentando esse tipo de estudo. E aí eu ficaria muito feliz se todos esses fossem publicados para a gente estar auxiliando outros profissionais a lerem e nortear a nossa prática, né? A gente vive um problema dessa questão da ciência, da gente estar se apropriando da ciência, de realmente defender a prática baseada em evidências. É isso, parabéns a todos. Queria agradecer novamente pelo convite, parabenizar pelo evento, muito bem organizado, tá bem? Que precisarem, estou à disposição. Certinho. Eu queria saber se alguém de vocês tem algum comentário, seja alguma resposta à professora ou algum comentário sobre o trabalho de outras pessoas, para a gente depois finalizar. Caso tenha, é só levantar a mão. Enquanto dá esse tempo para vocês levantarem a mão caso queiram, caso não, tudo bem. Só queria parabenizar o trabalho de Juliane, e de todos, na verdade, mas Juliane em especial, porque a gente trabalha bastante sobre a questão de HTLV dentro da Liga, e é muito importante a gente pensar sobre HTLV, porque quando a gente tem um paciente que tem HTLV, é importante a gente fazer esse rastreio em relação às parcerias, principalmente em relação à mãe, em relação aos filhos e por aí vai. Então, ver um trabalho em HTLV aqui no Congresso foi bem especial para a gente, então eu queria agradecer. E eu só queria deixar uma última reflexão sobre, que vocês falaram bastante sobre doenças negligenciadas, que é um termo bem recorrente que a gente tem dentro da infectologia, na medicina tropical, e é bem interessante que a gente sempre fala que por serem doenças negligenciadas, não tem tantas pesquisas, ou não tem tanto investimento, ou então por serem doenças negligenciadas, acontece mais em classes de estratos sociais mais baixos. Mas, às vezes, a gente precisa pensar, será que não é o contrário? Porque é justamente por essas doenças estarem em classes sociais mais baixas que elas são negligenciadas. É por isso que não tem investimento sobre elas. Não é lucrativo ter investimento sobre essas doenças, porque não são as doenças que são negligenciadas, são as pessoas que têm elas, que são todos os dias negligenciadas dessa forma. Mais uma vez, eu queria agradecer o espaço. A gente está finalizando o Santi, vai ter ainda a apresentação de noite, quem quiser assistir, os links estão no e-mail. E eu queria parabenizar todos que apresentaram hoje. Muito obrigado, professora, e até o próximo evento.